Olá, você está no Amplo Espectro, o seu canal de filosofia, literatura, arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos onde estamos fazendo um estudo sobre a Grécia Antiga. Diferentes aspectos que passam desde filosofia, história, arte, enfim, mitos. Aqui nós vamos falar hoje especificamente na sequência de mais um desses filósofos pré-socráticos fundamentais, o Anaxágoras. Vamos começar falando 5 tópicos breves, chaves para a gente ter uma noção. Depois vou falar propor 3 questões de fixação, apenas questões bem simples. Da sequência falarei propriamente do assunto em si. Por fim, darei aí o gabarito dessas questões e ainda indicarei de brinde livros para que a gente estude esse assunto. Pois bem, vamos começar então dando os 5 tópicos rapidinhos, uma sequência, um resumo do que é necessário saber de Anaxágoras. Lembrando que nós já vimos outros filósofos pré-socráticos em vídeos anteriores, já vimos Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, enfim, consulta aqui os vídeos anteriores, o último foi Empédocles, agora vamos falar de Anaxágoras. Vamos lá, os 5 tópicos necessários saber de Anaxágoras. Primeiro, nous como princípio cósmico. Lembremos que todos os filósofos pré-socráticos tinham essa enorme inclinação, eles fizeram a ruptura com o pensamento mitológico e estavam focados em tentar definir qual era o princípio formador constitutivo do universo, o arquê. Então era a principal preocupação explicar o funcionamento do cosmos. Eles não tinham preocupação com filosofia política, filosofia moral, filosofia estética, nada disso. O foco deles era esse, e isso já era muita coisa, porque, vejam, eles estavam rompendo com uma era que explicava as coisas por meio de forças divinas, mitos, enfim. Então já era uma tentativa de começar a usar razão, lógica, para explicar os fenômenos. Então, para o Anaxágoras, esse princípio regedor do universo, essa partícula que explicava, que constitutiva de tudo, era o nous. Era uma inteligência que organiza a matéria e dá forma ao universo. O segundo ponto necessário saber é a teoria das sementes. Tudo contém partes de tudo. A diferença está na predominância. Essa é a ideia de Anaxágoras. Tudo contém partes de tudo. A diferença está na predominância. O terceiro ponto são as explicações astronômicas. O Sol como massa incandescente e a Lua como corpo refletor. Veja, isso já é incrivelmente fascinante, ele perceber astronomicamente que a Lua não era emissora de luz própria, ela era apenas uma refletora. Isso, para a época dos gregos, venhamos e convenhamos, é uma coisa inacreditável, de a astronomia conseguir chegar a essas conclusões, e que o Sol, ao contrário, era incandescente por si mesmo. 4. Racionalismo em Atenas. Ele fazia parte dessa sequência. Então, a filosofia natural levada ao centro político da Grécia. Então, ele começava a tentar se aproximar com as explicações racionais para próximo, junto dos polos, centros políticos regionais, das cidades. Conflito com a religião oficial. Bom, à medida que os filósofos se aproximam dos centros urbanos, naturalmente vai encontrar a resistência das forças anteriores que os precediam, que eram as forças mitológicas, a força da religião. Algo que se repete na era moderna, se repete em todas as civilizações. Então, o uso sistemático da razão esbarra ali nas crenças, sistema de crença. O conflito com a religião oficial. Então, há uma espécie de perseguição por ideias que contrariavam os mitos tradicionais. Ou seja, o Anaxágoras aí vai ser um precursor da caça às bruxas em plena Grécia Antiga. É isso que acontece. Vamos para as questões propostas aqui. As questões propostas, apenas a título de fixação, questões bem simplesinhas, só para fixar mesmo. Pois bem, primeira questão: qual conceito foi introduzido por Anaxágoras como princípio organizador do universo? Letra A, o apeiron. Letra B, arquê. Letra C, o nous. E letra D, logos. Segunda questão: segundo Anaxágoras, tudo é composto pelo quê? Letra A, por 4 elementos. Letra B, por átomos indivisíveis. Letra C, por sementes infinitas. E letra D, por substâncias espirituais. E a terceira questão: em qual cidade Anaxágoras viveu e difundiu sua filosofia? Letra A, Esparta. Letra B, Atenas. Letra C, Mileto. E letra D, Corinto. Pois bem, vamos então agora para as
para o conteúdo em si sobre Anaxágoras, né? Anaxágoras de Clasômenas, o filósofo da mente cósmica. Anaxágoras, que foi de 500 a.C. até 428 a.C., foi um filósofo pré-socrático nascido em Clasômenas, na Jônia, e mais tarde radicado em Atenas, né, onde ele naturalmente viria a ser perseguido por motivos religiosos. Ele foi o primeiro filósofo a levar a filosofia natural para o centro político e cultura da Grécia, Atenas. Né? Sua principal contribuição foi a introdução do conceito de nous, uma inteligência cósmica que organiza o caos da matéria. Contexto histórico. Anaxágoras viveu em um período de transição entre a filosofia da natureza e os pensadores ético-políticos. Né? À medida que ele vai fisicamente se aproximando dos centros urbanos, ele já vai começando a dar, digamos aí, os primeiros passos para o que viria a ser o socratismo filosófico, ou seja, a era clássica. Né? Então ele é aí futuramente, né, inspirado nele, a gente vai ter a figura de Sócrates, que é o marco divisor. Né? Em Atenas, teve contato com figuras como Péricles, né, e influenciou o ambiente intelectual da cidade. Péricles, que é o político, aí, um dos políticos aí, considerados aí, responsáveis pela democracia de Atenas. Né? Seu pensamento foi considerado subversivo por desafiar as explicações religiosas tradicionais, o que lhe rendeu perseguição e exílio. Né? Como eu havia dito, né, um dos primeiros aí, perseguidos por esbarrar em crendices, em mitos, enfim. Vamos lá, filosofia de Anaxágoras. Anaxágoras acreditava que tudo no universo é composto por sementes, que ele chamava de spermata, infinitas, e que cada coisa contém partes de todas as outras coisas. O que diferencia os objetivos é a predominância de certos tipos de sementes. É interessante porque ele usou a palavra sementes, né, mas poderia se pensar em um precursor até do próprio atomismo, né, os elementos químicos são diferentes uns dos outros pelo tipo constitutivo da quantidade de elétrons na última camada, enfim, como que é composta a disposição desses elétrons. Então ele chamou de sementes, tudo bem, né? Ele já estava indo num caminho interessante. Mas o que organiza essa mistura caótica é o nous, uma força inteligente separada da matéria que dá ordem ao cosmos. Cara, venhamos e convenhamos que até hoje a ciência não tem muita facilidade para explicar o que faz, por exemplo, um elétron girar em torno do próton. Né? Qual é a força que faz a força atômica? Enfim, a gente termina sempre com uma nova pergunta. Né? A ciência sempre faz isso, ela responde uma e já imediatamente surge outra. Então, ele também foi o primeiro a explicar corretamente que o Sol é uma massa incandescente e que a Lua reflete a luz solar. Cara, isso é fascinante, né? Para a época, e, né, sinceramente, eu fiquei muito chocado de descobrir que os gregos já tinham essa noção. Fantástico, surpreendente. Vamos lá, legado e relevância. Introduziu o conceito de nous como princípio racional do universo. Explicou fenômenos astronômicos com base científica. Influenciou Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? A partir do momento que geograficamente ele se deslocou para Atenas, duas consequências. Uma, ser perseguido pela religião, e duas, influenciar os futuros pensadores tipicamente urbanos. Né? Foi pioneiro na cosmologia racional em Atenas. Nas coisas do Anaxágoras, ele defendeu a ideia de que tudo contém tudo, antecipando noções de complexidade e mistura. Então, gente, vamos responder aqui as questões que foram propostas, né? Antes, porém, vou fazer o convite para que você conheça a R4 Informática, o parceiro da Google, da implementação do Google Workspace, que vai agilizar os seus processos, você que é dono de empresas, tanto os processos de recursos humanos quanto a sua relação com os seus clientes na ponta final, vai tornar mais segura, mais econômica, mais eficiente, mais transparente. Tudo melhora, realmente alça um patamar melhor quando você tem um Google Workspace como plataforma e a R4 intermediando sua relação com o Google para tornar tudo mais ágil, célere e personalizado. Então, fica o convite para você conhecer o trabalho do portfólio de produtos dele, o link está aqui no campo de descrição do vídeo. Além disso, convidar você para conhecer os nossos cursos que nós disponibilizamos lá na Hotmart. Né? Temos o curso de Friedrich Nietzsche, o Nascimento da Tragédia, onde a gente vai analisar a origem dessa força trágica, o motivo psicológico pensado por Nietzsche, do porquê que surge a tragédia, e os elementos constitutivos da tragédia, em que isso psicologicamente repercute no entendimento humano e como isso tem repercussão até hoje, e o quanto a gente pode vislumbrar até o futuro a partir do conhecimento do passado. Então,
fascinante, uma obra muito importante. O curso fica ser convidado para fazer lá na Hotmart. O segundo curso que eu ministro também é o curso de Sigmund Freud, Moisés e o monoteísmo, onde a gente vai analisar o choque de duas tradições riquíssimas, a hebraica de um lado e a egípcia de outro, e com uma hipótese que Freud tenta sustentar da origem do monoteísmo, desde sua carga histórica, passando por sua carga psicológica. Um grau de profundidade enorme nessa obra de riqueza, e a gente vai ficando cada vez mais assustado à medida que vai evoluindo na leitura. O curso você fica convidado para conhecer o curso que a gente vai ministrar, aprofundar cada capítulo, né? E sem dúvida também um assunto fascinante, né? Fascinante. Os cursos ficam disponibilizados aqui no campo de descrição, assim que estiverem disponibilizados. E vamos, sem mais delongas, para o gabarito das questões. Primeira questão: qual foi o conceito introduzido por Anaxágoras como princípio organizador do universo? Pois bem, a gente sabe, a resposta é a letra C, nous. Anaxágoras introduziu nous como uma inteligência cósmica que organiza o universo separada da matéria. A segunda questão: segundo Anaxágoras, tudo é composto por... A resposta da 2 é sementes infinitas. Para ele, tudo é composto por sementes que contêm partes de todas as coisas, e o nous organiza essa mistura. E por fim, em que cidade Anaxágoras viveu e difundiu sua filosofia? E a resposta, lembrando que ele perguntou em onde ele viveu e difundiu, não onde ele nasceu. Então a resposta é Atenas. Anaxágoras viveu em Atenas, onde influenciou o pensamento filosófico e político, especialmente durante o círculo de Péricles, digamos assim, o político responsável, um dos políticos responsáveis pela democracia em Atenas, e de onde o Anaxágoras acabou sendo posteriormente exilado. Atenas não lhe acolheu por questões religiosas. Gente, é isso. Sim, não posso esquecer, tem que indicar os livros, que eu prometi. Vamos indicar aqui os livros necessários para você ter contato direto com esse assunto, com os pré-socráticos todos, e em particular com Anaxágoras. O primeiro livro é Giovanni Reale, a Filosofia Pré-Socrática. Analisa o papel de Anaxágoras como elo entre filósofos da natureza e o pensamento ateniense, destacando o conceito de nous como princípio organizador do cosmos, porque Anaxágoras vai estar ali justamente na interface entre o pré-socratismo e o socratismo em si. O segundo livro, Bertrand Russell, A História da Filosofia Ocidental, volume 1, apresenta Anaxágoras como um introdutor da filosofia natural em Atenas e discute sua teoria das sementes e da mente cósmica com clareza e profundidade. O terceiro livro, a coleção Os Pensadores, Anaxágoras, Empédocles e Demócrito, reúne fragmentos e comentários sobre os filósofos pluralistas, com destaque para a cosmologia racional e a explicação dos eclipses feitas por Anaxágoras. Veja, Anaxágoras chegou a esse ponto, tentar explicar aí e prever os eclipses. Fantástico o estudo astronômico dele. E por fim, o último livro da Juliana Bezerra, Anaxágoras, Vida, Filosofia e Contribuições. Então, um recurso didático disponível online pelo site Brasil Escola, que explica suas teorias das sementes, o papel do nous e sua importância para a transição entre Jônia e Atenas. São 4 livros que eu fico a sugestão. Compra aí no nosso link de associados Amazon. Você vai ter contato direto com uma obra de primeira qualidade para conhecer os pré-socráticos e, ao mesmo tempo, ainda vai estar ajudando a gente aqui, porque a gente ganha uma comissão quando você compra nos nossos links, e sem que isso represente nenhum custo a mais para você. Então, uma mão ajudando a outra. Fica o convite para você comprar nesses links. Os links ficam disponibilizados aqui nos campos dos comentários. Gente, não vou me alongar muito mais, vou apenas convidar você para assistir o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar de Hesíodo, o poeta da origem dos deuses do mundo. Vamos sair um pouco da filosofia e entrar aqui na arte. E não deixa de ser também um poeta que explica da sua visão artística cosmológica. Então, um poeta interessantíssimo. Não pode perder, imperdível, um vídeo imperdível para a gente quebrar um pouco aí a visão filosófica e ir um pouco mais para a arte. E fico com o convite. Conto com você até lá. No próximo vídeo, um abração. Te vejo lá em Hesíodo.